Un jour, en priant dans notre église, dia, orando em uma outra igreja, on priait pour les États-Unis. estávamos orando pelos Estados Unidos J'ai eu une vision. e eu tive uma visão. Et je voyais des gens qui montaient une montagne, Eu via pessoas que subiam uma montanha, comme une montagne sainte, la montagne sainte. como uma montanha santa, um monte sagrado, C'était des chrétiens. e eram cristãos. Et ils avaient les mains élevées. Eles tinham as mãos levantadas, Et ils avaient les regards élevés à Dieu. eles tinham os olhos levantados até Deus, Le visage baigné de lumière. o rosto cheio de luz, Et ils montaient en louant l'Éternel. e eles subiam louvando ao Senhor. Et plus ils s'approchaient du sommet, E mais eles chegavam lá em cima, plus ils étaient proches du Seigneur. mais eles estavam perto do Senhor. Et plus ils étaient dans la louange, E mais eles estavam na adoração, no louvor. plus ils étaient dans la lumière. Mais eles estavam na luz. Et ils montaient en levant leurs mains élevées et ils souriaient. E eles subiam, levantando as suas mãos e sorrindo. Et leur but était d'arriver au sommet, E o objetivo deles Amém. era chegar até o topo, dans la amém? présence de Dieu. Na presença de Deus. Amen. Amém? Et je me suis dit, c'est une bonne vision. Então eu disse, é uma boa visão. Mais c'était seulement la première moitié de la vision. Mas essa era apenas a metade da visão. Parce qu'après, il y a eu la deuxième partie de la E vision. depois tem uma segunda parte da minha visão. Et j'ai vu que cette montagne baignée de lumière, E eu vi que essa montanha cheia de luz, plus on descendait, mais eles desciam, et moins elle était éclairée. menos ela era clara. Au point Iluminada. que dans la vallée, Até o ponto que lá embaixo, no vale, c'était obscur. era tudo escuro. Et là, dans cette vallée, E lá naquele vale, il y avait des gens. tinham pessoas. Et ces gens étaient dans les ténèbres. E essas pessoas estavam nas trevas. Et ces gens avaient les mains levées. E essas pessoas tinham as mãos Et levantadas. ces gens avaient le visage E levé. essas pessoas tinham o rosto levantado. Mais non pas pour louer l'Éternel, Não para louvar o Senhor. car ils ne connaissaient pas Porque l'Éternel. eles não conheciam o Senhor. Et dans leur vallée, ils ne voyaient pas la montagne. Mas no vale deles, eles não estavam vendo a Et montanha. pourtant, sur cette montagne, Mas naquela il y montanha, avait des millions de chrétiens tinha milhões de qui cristãos avaient trouvé la lumière, que tinham encontrado a qui avaient luz, trouvé la que tinham vérité, encontrado a verdade. et qui ne pensaient qu'à eux, E eles só pensavam neles mesmos. et qui montaient E eles subiam en pensant à leur ascension, pensando apenas no arrebatamento deles. sans penser qu'en bas dans la vallée, Sem se preocupar que lá embaixo no vale, il y avait des personnes qui levaient aussi les mains, tinham pessoas que levantavam também as mãos, qui levaient le visage, que levantavam os rostos. mais leur visage n'était pas baigné de Mas os lumière. rostos deles não estavam cheios de Leur luz. visage était dans les ténèbres. O rosto deles estava nas Et trevas. ils n'avaient pas le sourire et la joie. E eles não sorriam, eles não tinham Mais ils alegria. pleuraient, ils criaient. Mas eles choravam e gritavam. Et Dieu cherche des personnes E Deus procura pessoas pour descendre un peu de la montagne. para descer um pouco dessa montanha. Et avec leurs bras levés, E com seus braços en levantados, se retournant, virando, qu'ils prennent un peu des gens avec eux. para que ele tome, dê as mãos para algumas pessoas, tome algumas pessoas com eles. Amém? Amém? Dans la troisième partie de la vision, Na terceira parte da visão, il y avait dans cette vallée tinha naquele vale des endroits encore pires. os lugares piores, Au fond des cavernes, no fundo das dans les cavernas, profondeurs des nas cavernes, profundezas das il y avait cavernas. des gens encore plus dans l'obscurité Tinha que les gens de la pessoas vallée, mais na escuridão do que as pessoas do vale, qui ne savaient rien de la montagne ni de la vallée. que não sabiam nada nem do vale nem da montanha. Et ils étaient au fond du trou. E eles estavam lá no fundo do buraco. Alors il y a certaines personnes qui sont destinées à aller chercher ces personnes au fond du trou. Então tem certas pessoas que são destinadas a ir buscar essas pessoas no fundo do Pas buraco. tous. Não todos, Mais tous sont destinés à aller chercher les gens dans la vallée. mas todos têm a obrigação de buscar as pessoas naquele vale. Tous sont appelés, au lieu de toujours regarder en haut, de se tourner s'il n'y a pas quelqu'un en difficulté derrière lui. Todos são chamados, ao invés de sempre subir, levantar os olhos somente para cima, olhar um pouco para trás para ver se tem alguém. Chacun a une responsabilité. Cada um tem uma responsabilidade. Tu dois connaître la tienne. Você tem que saber qual é a sua. Car Dieu te donne en fonction de tes capacités. Porque Deus te dá a responsabilidade em função da sua capacidade, Comme pour les talents. como para os talentos. Il a donné à un 10 talents, à l'autre 5 talents, à l'autre 1 talent. Ele deu a um 10 talentos, a outro 5 talentos, a outro 1 talento. Alors ne viens pas me dire, je ne sais pas faire beaucoup de choses. Então não vem dizer, eu não posso fazer muitas coisas.
Ne dis pas que tu es timide, Não diga que você é tímido. car l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de Porque o timidité. espírito que você recebeu não é espírito de timidez, De force, de sagesse et mas é d'amour. espírito de força, de sabedoria e de amor. Amen. Amém? Alors, qu'as-tu fait de ton talent? Então, o que você tem feito do seu talento? L'as-tu enterré au fond du sol? Você enterrou ele no fundo do chão? Et même maintenant, dans le temps moderne, on aurait pu dire qu'on l'a mis dans un sac en plastique. Até os judeus modernos podemos dizer que colocou ele num saco de plástico, Aucune trace de terre. não tinha traço de terra. On va de temps en temps et on le fait briller. Algumas vezes, de vez em quando a gente vai e dá uma polida nele, fazer Mais brilhar. un jour, Dieu viendra et te dira qu'as-tu fait. Mas um dia Deus vai vir e vai te perguntar o que você fez. Amen. Amém? Et aujourd'hui, déjà, moi, je te demande, E hoje já eu estou te perguntando, que fais-tu? o que você está fazendo? Amen. Amém?